Oi, Celso. Vamos lá. Tá conseguindo me ouvir? Deixa eu ouvir. Então, você vai ser a minha cara. Se estiver tudo bem, se estiver tudo legal, você vai me apontando, porque pra mim aparece só uma tela preta. Aí, quando eu desligo, aí aparece como é que eu tava e o que eu tava falando. Então, é bom que o narcisismo vá embora nesse momento, que a gente não fica se vendo. Entendeu? Vamos lá. Pode dar nossa abertura. É com você. Tá bom, calma aí. Então vamos lá. Olá a todos, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de uma série de lives que a gente está apresentando essa semana com todo carinho para todos vocês. Eu sou Isabel Kopke, eu sou terapeuta ocupacional e escolhi fazer parte dessa campanha de valorização à vida e prevenção do suicídio, o Setembro Amarelo. Hoje conversaremos sobre a saúde do trabalhador e o suicídio. E a minha convidada do dia será a doutora Ana Carla Nogueira. Doutora Ana Carla, eu queria que a senhora falasse um pouquinho do trabalho da senhora e depois a gente começa. Vamos Tudo começar? bom? Boa noite a todos. Tudo bem. Espero poder estar contribuindo com esse trabalho que a Isabel está fazendo, que eu achei. Eu, numa conversa com ela, até falei, né? O suicídio é um assunto que tem acometido tantas pessoas pensam nisso, mas dificilmente uma pessoa ela conversa sobre isso, ela fala sobre isso. Então, é algo que a gente precisa estar falando mais para que ele deixe de ser um tabu. Eu hoje estou como vice-presidente do Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Já desenvolvi alguns trabalhos dentro de empresas com esse tema, que é muito complicado, é muito delicado. Tento fazer uma divulgação sobre isso, até enquanto os profissionais possam estar trabalhando com isso também, o porquê que eles devem estar trabalhando com isso, o porquê que a gente deve divulgar esse assunto, nós vamos estar tratando aqui nessa live. Então, hoje é como se a gente estivesse dando um norte, um fechamento a esse conjunto de palestras que já foram feitas, um conjunto de lives que já foram feitas e ainda vão ser feitas, mas a gente consegue linkar e a gente consegue fazer um pouquinho dessa costura. O porquê esse tema, por que esse tema merece um setembro amarelo? Então, é nessa apresentação e é nesse sentido que eu vou tentar passar algo para vocês. Ótimo, então vamos começar. Então, é, o suicídio, né, na vida do trabalhador, qual é o custo que isso tem hoje? Nossa, mas ela já começa falando de suicídio e custo, sim. Porque para a gente tocar as políticas públicas, infelizmente, a gente precisa abordar o tema custo. Você hoje não consegue, se não é um problema na saúde pública, se não é algo que interfere na vida de milhões de pessoas, as pessoas normalmente elas não se atentam. E elas começam a se atentar quando tem alguém próximo, quando tem alguém ao lado. E é muito interessante que quando você aborda o tema suicídio, você consegue falar a palavra suicídio, outras pessoas começam a desabafar com você sobre o assunto. E aí você começa a experimentar e começa a ficar assustado de como é que essa pessoa está tocando nesse assunto comigo. Você chega só porque você falou a palavra. É uma palavra que ela está num ranking, principalmente no Brasil, a gente está ocupando aí o quarto, querendo chegar no terceiro de maior índice, mas estou falando isso de 2016, porque a gente não tem nenhum índice atual. E a gente já sabe que aumentou, a gente está com 817 mil hoje trabalhadores por ano.
que se suicidaram. A gente ainda não tem um quantitativo das tentativas de. Então, algo que acontece tão rotineiramente ainda é tema de um tabu tão grande. E quais as consequências desse tabu? Então, por que a gente vai falar de estatística? Que a gente não consegue falar de qualidade, de indicador de qualidade, se a gente não falar de estatística. Então, quando você fala em suicídio, você chama a atenção para o Setembro Amarelo, para você poder falar a palavra suicídio. Diversas pessoas que estão acompanhando o trabalho da doutora Isabel com essas lives que ela está trazendo para a gente, ela comentam com ela ou sobre o assunto, ou que conhece alguém, ou que fala só porque ela resolveu tocar no assunto, as pessoas conseguem desabafar algo que estava preso. Algo que quando a gente passa em questionários nas empresas, as pessoas não respondem. Porque ela tem medo de ser mandada embora por falar nesse tema. Então, hoje, com a internet, a gente consegue acesso a essas informações. Então, assim, é um assunto que ele é polêmico. Não acho o suicídio um assunto polêmico. O suicídio existe, é uma dor que você sente, que você não consegue controlar, e a falta de informação, porque você não contou para ninguém, você não procurou ajuda, a falta de informação são questões hormonais. A pessoa tem que entender que não é culpa dela, é recaptação de hormônio. Está faltando alguma coisa no meu cérebro que está fazendo com que isso aconteça. Eu preciso de ajuda. Eu preciso da terapia, eu preciso do psicólogo, eu preciso falar com o meu fono, eu preciso falar com um profissional de saúde. E eu preciso ter pessoas que saibam me dizer que aquele sentimento que eu tenho ou que eu sinto não é uma culpa minha. Então, a primeira ação do profissional de saúde é isentar o seu paciente da culpa. Eu não sou culpado por pensar nisso. Eu tenho uma dor e eu acho que é dessa forma que essa dor vai passar, que essa pressão vai passar. Então aí a gente começa a buscar profissionais que vão nos auxiliar. A terapia tem um papel dela, a psicologia, de resgatar isso de onde veio, por que você não consegue lidar com esses conflitos. A terapia ocupacional, ela entra trazendo a questão de estratégias para você saber lidar com o que você não consegue lidar. O peso está grande demais, aí o terapeuta ocupacional vem correndo. Opa, peraí, vamos tirar essa mochila pesada aí das tuas costas e vamos colocar uma mais leve. Por que você não divide o seu peso? E é dessa forma que o trabalho é feito. E aí vem o psiquiatra, peraí, você não está fazendo recaptação de serotonina. Posso te dar um remedinho para melhorar essa sensação que você está? Aí o paciente fala, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? E era tão simples de resolver. Mas é tão tabu que o Setembro Amarelo ele veio para divulgação, para que você não se sinta sozinho nisso. Então, não se sentir sozinho nesse momento é muito importante. E é aonde a gente deve chegar. Então, eu fiz algumas anotações, né? Por exemplo, que saiu na Revista Brato. Em 2012, segundo a Organização Mundial de Saúde, 11,4 em cada 1.000 pessoas se suicidaram. Então, a cada 1.000 pessoas, 11 se mataram. Em 2013, o Brasil esteve entre os 10 países com maior número de suicídios do mundo, apresentando um aumento de 30% dessa incidência nos últimos 20 anos. Estamos com mais ainda. O país é o quarto país da América Latina em relação ao crescimento do número de suicídios entre os anos de 2000 a 2012. Então, em 2 anos, a gente foi lá para o 4º lugar. E as mortes auto-infligidas são a terceira maior causa de óbitos por fatores externos do país. O suicídio causa impactos emocionais, sociais e econômicos para as pessoas ao seu redor. Então, é muita ilusão da sua parte acreditar que o suicídio foi só aquela pessoa ali. Seu irmão foi lá, se matou. A culpa que vai ser carregada, a culpa que isso vai trazer, como isso vai ficar com você,
com o seu familiar, você não pensou. A pessoa que se suicida ou tem vontade de suicidar, ela só está sentindo uma dor profunda que a morte parece ser para ela a única solução. E aí ela comete o ato. E o assunto continua sendo tabu. Então, a gente está alcançando agora o terceiro lugar no ranking mundial de tentativas de suicídio. A propaganda está sendo feita sobre o Setembro Amarelo, mas ela não ganha a mesma proporção de outras campanhas no Brasil. Porque o tema é velado, porque o tema é fechado, porque as pessoas não querem falar sobre isso. Elas querem sentir a sua dor e ficar quietinha com ela sem passar isso para uma outra pessoa. Por que ele causa impactos financeiros em todo o Brasil? Estima-se que cada óbito por suicídio, outras 5 pessoas são diretamente atingidas. Uma se matou, 5 pessoas delas são atingidas. No entanto, Calixto Filho e Zerboni afirma que depender do local em que o ato ocorre, como, por exemplo, em ambientes de trabalho ou escola, centenas de pessoas podem ser afetadas. Então, como a gente está falando da saúde do trabalhador, quando a gente trabalha dentro de uma empresa, um trabalhador que comete o suicídio, aquela empresa vai, como a gente chama, vulgarmente falando, ruminando e mastigando o mingau por diversos anos, por diversos anos não, mas pelo menos meses, e acaba encorajando outras pessoas que sentiam a vontade e que não tinham a coragem. E o colega se matou, e aí você consegue fazer um montante em cadeia. Por isso a necessidade profissional de intervir nisso. Com relação aos custos econômicos, as tentativas de suicídio acarretam, por exemplo, altos gastos com hospitalização, medicamentos, além de afastamento do trabalho, incapacidade e até invalidez. No ano de 2000, foram notificados 9.132 atendimentos em serviços públicos de saúde por tentativa de suicídio. Quer dizer, estou falando de 9.132 atendimentos no serviço público de saúde. Esses pacientes juntos precisaram de 36 dias de internação, que acarretaram um gasto de 2 milhões, quase 3 milhões de reais, o que resultou uma média de R$ 321 reais por pessoa em tempo médio de internação, por 3 dias. O custo de suicídio pode ser medido também em anos de vida, de produtivos perdidos e de incapacidade. Então, quando a gente vai falar em saúde do trabalhador, que a gente vai falar com o gestor, você consegue mostrar para ele estatisticamente como isso interfere na empresa dele. Porque se a saúde do trabalhador ela não está boa, até essa pessoa se matar, qual é o custo que ela vai causar? E após a tentativa ou o óbito, você começa a ver o quanto ela custa para essa empresa. Então, assim, alguém aqui até colocou, os portugueses são mais fechados e duros. Ainda assim, o número de suicídios é reduzido. Mas existe uma coisa de você estar sempre trabalhando o assunto. Eu tenho uma amiga que está em Portugal citando esse assunto. É algo que lá, principalmente dentro das empresas, é algo mais falado. Então, ele realmente eles são mais fechados, mas em contrapartida, esse assunto na Europa, ele não é um assunto tão velado quanto no Brasil. Talvez seja porque nós somos muito alegres e temos muita vergonha de falar que pensamos nesse assunto. Às vezes a pessoa mais fechada e mais triste é capaz de colocar para você o assunto com mais facilidade do que uma pessoa que é muito alegre. E muitas vezes você esconde a sua tristeza no sorriso, para que o outro não perceba. Você está destruído por dentro, você não está bem, você não acordou bem, mas você passa para uma outra pessoa que você está ótimo. E aí a gente chama de pseudo-alegria. Você está sorrindo, 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 mas na verdade você está mascarando sentimentos que você não fala. Tá, Ana, mas vamos para a saúde do trabalhador. Dificilmente hoje no Brasil a gente consegue viver sem trabalhar.
Seja sendo. Uma dona de casa não está trabalhando? Quais são as responsabilidades de uma dona de casa? Qual é a rotina de uma pessoa que é dona de casa? A rotina da pessoa que é dona de casa, ela tem a necessidade de fazer o café da manhã de casa, de todo mundo, botar todo mundo para a escola, e quando todo mundo sai, é o momento que ela tem para limpar a casa, para voltar, para botar o filho para fazer a atividade. Existe uma rotina pesada de trabalho. Então, quando a gente fala saúde do trabalhador, a gente está referindo a todo mundo. A criança na escola está trabalhando, o professor que está dando aula está esgotado, as equipes que estão sofrendo pressão, principalmente a síndrome de burnout com a enfermagem, a síndrome de burnout com o médico que está sofrendo. O médico tem aquela responsabilidade que ele precisa dar conta de salvar vida. Ele sofre uma pressão diária porque ele está trabalhando com a responsabilidade da vida de alguém. E se esse trabalhador erra no trabalho dele, a consequência do erro do trabalho dele são várias pessoas que são leigas dele. Ana, tá voltando, já vai voltar. Voltou, Voltou. botei na internet do Várias celular. pessoas. Então, assim, várias pessoas em cima desse profissional de saúde cobrando dele que ele precisa dar conta da vida de alguém. Em nenhum momento as pessoas pensam no profissional. Você não quer saber se o médico tem família, você não quer saber o que está acontecendo. Você simplesmente... E o que essa pressão gera? O que isso gera? Por que algumas pessoas passam por diversas pressões e não pensam nisso? Por que outras pessoas que nem passam tanta pressão assim, isso acontece? Tudo tem uma questão de como você vai lidar com o seu problema. Como você foi habilitado para lidar com o seu problema. Não é que uma pessoa que não tente ou que não pense, ele é melhor do que aquela que pensa. Não existe aqui melhor. Existem questões hormonais que precisam de interferência. Por isso a ciência ela é tão vasta e ela é tão rica para passar para você o que você precisa fazer. Mas o que você precisa fazer inicialmente é procurar um profissional habilitado que possa te esclarecer que aquele seu sorriso que parecia tão legal, ele não é um sorriso de verdade. O seu colega ao lado no trabalho não consegue enxergar isso. Tem gente, eu conheci pessoas que tentaram suicídio que disse, mas eu dei diversos sinais para o meu marido. E ele não percebeu. Como você vai dar diversos sinais sobre o suicídio se a pessoa não entende a língua dos sinais? Quem entende a língua dos sinais é o profissional habilitado para isso. Então, a gente, enquanto terapeuta ocupacional, né, a gente tem toda uma formação, a gente tem todo um trabalho, a gente aprende muita psiquiatria na faculdade para a gente poder identificar o nosso paciente, para a gente poder colocar o nosso paciente por dentro daquilo que a gente está falando. Não se vá no terreno da tristeza, eu sempre falo, por muito tempo. Porque você fica lá, não, hoje eu vou passar meu dia aqui tristinho, chateado, embotado, mas eu quero ficar mais um dia assim. Hoje eu não quero nem tomar banho, não quero nem pentear o cabelo, estou livre. Aí você está lá no terreno da tristeza, aí você fica uma vez. Aí depois você vai de novo, o terreno da tristeza é gostoso, né? Não tem responsabilidade, não vou trabalhar não, vou dizer que estou com mal-estar. Vou dizer que não estou bem hoje. Agora é uma gripe, dor de barriga. Não dormi essa noite. E você começa a acarretar diversos problemas. E você vai só acumulando. E aí você foi no terreno da tristeza. E você voltou desse terreno da tristeza. Só que você volta com sequelas desse terreno. E você não comentou com ninguém que você está indo no terreno da tristeza. Você está visitando
o terreno da tristeza, para a gente falar de uma maneira mais clara. Então você foi lá, visitou o terreno da tristeza, você saiu do terreno da tristeza. O que faz isso ocorrer faz com que você não tenha a liberação hormonal, vamos colocar, porque tem muita gente entrando que não é da área. Então, assim, vamos colocar em palavras mais fáceis. Você entra em locais que o seu corpo não consegue liberar as substâncias necessárias para você sair bem de lá. Então, o pensamento suicida, ele não é um pensamento de culpa. Então, a primeira coisa que o profissional faz, a primeira estratégia é tirar a culpa por você ter pensado nisso. Porque o suicida, ele não escolhe classe social, o suicida, ele não escolhe profissão, o suicida, ele não escolhe, ele simplesmente acontece. Então, se isentar da culpa, se a gente, Isabel, nessas lives, a gente conseguir fazer com que as pessoas encarem isso como uma doença. Hoje eu acho que é uma vitória a gente encarar a depressão como uma doença, porque há muito pouco tempo atrás a depressão era o quê? Frescura, mimimi, era besteira. Há muito pouco tempo atrás. Se uma pessoa falasse para você que estava em depressão, era besteira. Nós que fomos durante muito tempo de quartel, você na Marinha, imagina um militar falando que está em depressão. Ele não tem coragem de expor isso para absolutamente ninguém. Ele vai sentir a depressão, ele vai se matar, mas ele não vai comentar. Ele vai perder a vida dele. Toda hora a gente tem um caso nas Forças Armadas, mas ele não vai expor isso para ninguém. E aí ele deixa a esposa se sentindo culpada porque ela nunca imaginou. A gente deixa os filhos se sentindo culpados porque será que foi eu que falei alguma coisa para o papai que o papai não gostou? E as pessoas não conseguem imaginar que a culpa real disso era de uma patologia que a pessoa estava sentindo dentro dela, de uma dor que ela estava sentindo dentro dela. E essa dor levou essa pessoa a essa consequência drástica, que para aliviar essa dor, ela se matou. E muitas vezes não é uma ação egoísta, é porque ela está sentindo tanta dor que ela acha que se ela passar isso para os outros, principalmente para as pessoas que ela ama, ela vai deixar essa pessoa preocupada, triste. Ela não quer ver a pessoa que ela ama triste, então ela vai lá e tira a vida. Não estou justificando o suicida. Eu estou dizendo o que ele sente e que muitas pessoas não conversam isso com ele. Não retiram a culpa dele ao ponto dele procurar um tratamento. Porque se você quebra um braço, o que você faz? Você vai ao médico. Se você está com uma dor de estômago muito forte, o que você faz? Você vai ao médico se tratar. Você procura o profissional para tirar a sua dor. Mas quando você tem a depressão ou a dor suicida, você não procura ajuda. E quando alguém tenta te ajudar, e muitas vezes a gente se acha capaz de se livrar disso sozinho, porque as pessoas falam que isso é coisa da cabeça. Suicídio é coisa da cabeça. Se apega em outra coisa, se apega na energia, se apega em Deus, se apegue, sai disso. E aí a pessoa se sente ainda mais culpada porque ela tenta se apegar e não consegue. A sensação, em muitas vezes, é que você está se afogando, mas se você estiver se afogando, você faz o quê quando está se afogando? Se grita e pede ajuda. Então, assim, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de expor essa dor. Então, nós somos povo brasileiro, nós somos muito alegres, mas a maneira que a gente encara a dor talvez seja o fator principal da gente estar ocupando esse ranking mundial. Porque o Brasil, por ser um povo alegre, ele não poderia estar ocupando um ranking tão alto nos índices de suicídio. E quando uma pessoa se suicida, a reação é: e fulano se matou. Nossa, nunca imaginei. Ele era tão sorridente.
ele era tão alegre. É porque essa semana ele andava um pouquinho tristinho. Outros que vão até o suicídio porque estavam fazendo tratamento medicamentoso e resolveu parar por conta própria. Não quis comentar com ninguém. Eu não quero comentar sobre isso com ninguém e a tristeza começa a me invadir de tal maneira que quando eu vejo eu já sucumbi na dor. E essa dor leva você a atitudes e drásticas para você se livrar dela. Fala um pouquinho, Isabel, senão eu fico falando aqui direto. Eu estou ouvindo, eu estou impressionada com tanta informação que você tem aí para dar para gente. Eu estou super feliz, vai. Continua. Tem algo Você para estudou completar bastante. nessa história sobre a experiência que você está tendo ao estar falando sobre esse tema? Oi, o Qual a que que você falou? experiência que você está tendo ao falar desse tema? Virou minha mediadora, né? Tá bom. A experiência que eu tô tendo, então, no início eu fiquei muito preocupada, porque é pesado, né? É um tema que não é falado, então ele fica com um peso muito grande. Ele nunca foi dissolvido, né? Esse peso. Então, assim, quando eu recebi esse, esse tema, eu falei, eu acho que eu quero sim. Vou falar sobre isso. Então, então, assim, eu tive essa primeira sensação. Depois, a coisa foi ficando melhor porque eu tive a ideia de procurar uma psicóloga para falar sobre isso. Então, ela pôde dissolver essa ideia e, inclusive, me incentivar a falar. E aí, esse peso já foi diminuindo. Então, até o processo de fazer live, né, ele mudou só de eu ter buscado alguma solução para o que eu estava sentindo em relação a esse incômodo, né? Então, eu posso falar disso, assim. E depois foi dissolvendo mais, porque eu busquei uma fisioterapeuta para falar de práticas, né? Para a gente estar falando das falhas que a gente tem, que a gente precisa saber que tem para poder tentar resolver o problema. Então, assim, depois eu busquei falar de linguagem, que é uma coisa que dificulta, que a gente tem, eu tenho dificuldade de linguagem, eu tive quando pequena, então eu fui buscar uma fono para falar de linguagem, né? E por último, aí depois eu entrei para o específico, né? Vamos falar de coisas do suicídio, porque a gente já deu todo o processo, já deu tudo, e agora a gente vai falar especificamente que é o que a gente precisa. É isso que eu posso dizer que aconteceu. Então, assim, ainda estou aqui eu na minha briga tentando ver se eu apareço, mas desisto. Sem narcisismo hoje, eu não vou ver como é que tá a live, só depois. Então, vamos continuar Tá. falando, então, do porquê que a gente está fazendo isso e porque todos os profissionais de saúde precisam estar em alerta, porque todo trabalhador precisa estar em alerta para poder ter a sensibilidade com o outro de falar sobre suicídio. Mas não é também ver qualquer pessoa triste. Você está pensando em se matar? Também já aconteceu isso na empresa. A gente acabou de fazer uma palestra na empresa. E aí a gente começa a falar, agora no Setembro Amarelo, então mostra muito, né? Se você está triste, se você está se sentindo. Às vezes a pessoa só está triste mesmo, ela não está pensando em momento nenhum em se matar, ela está com um problema muito grande que deixou ela triste. Mas aí o outro com excesso de sensibilidade. A gente já vai um excesso de sensibilidade, já acusa, né? Porque a gente adora botar o problema lá no outro. Então, quando eu faço sempre uma palestra de orientação, eu sempre digo, se investigue primeiro. Faça uma varredura em você. Preste atenção em quantas vezes você ficou triste nesse mês e anote. Anote num caderno quantas vezes você ficou triste. Aí a pessoa vai lá e anota
para o trabalho isso. Mês que vem eu volto para a gente fazer uma nova palestra. Aí a pessoa vai e escreve as coisas que deixaram ela triste. E aí ela começa a se investigar e a se olhar antes de olhar o outro. Porque isso é extremamente importante. Se olhar, se investigar, se cuidar para poder ter a condição de ter um olhar para o seu colega de trabalho. Numa outra live que a gente fez, eu falei que você consegue notar na postura, né? Você não consegue ver ninguém alegre, eu adoro, você não consegue. Vou trabalhar com postura na empresa. Aí a pessoa está assim, né? Cabeça baixa, ombros caídos. Você não consegue estar alegre de cabeça baixa. Você, quando está alegre, você respira melhor, você olha, né? Que a gente fala que é o ponto que traz mais liberação de serotonina, que é você olha para cima, você sorri, você brinca, você fala com mais expansão. Então, quando você oxigena o pulmão, você abre a caixa torácica e você consegue se sentir melhor. Você se treina. Respirei e levantei. O livro que Como Ser Feliz, segundo Harvard, ele manda: chegou no seu trabalho, anote 2 coisas pela qual você se sente agradecido. Isso já mexe com a gente já entra lá na área da neurociência e você consegue fazer liberações hormonais que você nunca nem imaginou, dopamina, só porque você procurou 2 coisas pelas quais você se sente agradecido. E aí você chega numa empresa de limpeza e você manda essa pessoa se sentir agradecida. Ela chegou ali, num ônibus cheio, para ganhar um salário muito pequeno, que não dá para ela pagar as contas nem sustentar a família. Como é que você pode pedir a essa pessoa? Mas quando você pede, o mais incrível acontece. Quando o profissional chega nessa empresa e começa a falar sobre isso, eu vejo pessoas com uma condição de vida muito restrita virem com respostas maravilhosas no caderninho. Eu pensei todos os dias o que me faz ficar alegre. Eu sei que é pouco, mas meus filhos estão comendo. É pouco, mas meus filhos estão estudando. É pouco. E você vai em locais de pessoas com maior recurso financeiro, elas têm mais dificuldades de escrever o que deixa ela alegre. O que ela se sente agradecida. Ela tem um carro zero, ela tem uma casa, mas está passando problema no trabalho, porque a pressão é grande para ter tudo isso. Está passando problemas com a esposa, com o marido, com os filhos, que ela não consegue enxergar. E aí entra o profissional, entra o terapeuta, que vai estar falando e tendo estratégias para que essa pessoa consiga enxergar. Então eu vejo pessoas alegres com mais restrição, que a gente sempre fala, né, da questão financeira, mas eu vejo pessoas alegres com restrição financeira e vejo pessoas sem restrição financeira muito tristes. Você também já viu isso por diversas vezes. Quando a pessoa fala que o dinheiro não traz felicidade, se você começar a trabalhar com ergonomia cognitiva, que é a saúde do trabalhador, você começa a descobrir que realmente o dinheiro não é, porque pessoas com muito pouco dinheiro conseguem ser muito felizes com o que têm e conseguem se sentir agradecidos. Aí você bota essa pessoa para fazer o exame, bota ela na mão do neurocientista, esse neurocientista prova para você que o fato dela se sentir agradecida com a saúde, com a vida e com o que ela tem, faz com que ela tenha liberação hormonal. E a gente consegue ter estratégias para poder tratar a pessoa com a necessidade de pensar. Há muitos anos atrás, hoje isso não existe mais, quando você falava em suicídio, ouvia um mito que dizia o seguinte, se você ameaçar que quer se matar, é porque você não vai se matar. Não sei se você já ouviu isso. Ah, eu quero me matar. Se você está ameaçando que quer se matar, você não se mata. E quem quer se matar mesmo vai lá e se mata. Por conta disso, muitas pessoas provaram que queriam se matar e se mataram. Porque se quer se matar mesmo, não vai para Ponte Rio, Niterói e se joga.
Chega em casa, dá um tiro na cabeça, ou corta os pulsos e mata lá. Mas a pessoa precisa que as outras vejam. Há uma necessidade psíquica muito maior do que você possa imaginar na cabeça desse outro que está tentando. Quer pular do prédio para todo mundo ver. Ele quer ser visto, pelo menos pela última vez ele quer ser visto. Olha que dor essa pessoa tem para ela ter a necessidade de ser vista. Então ela está na ponte, ela está em lugares que ela precisa ser notada e ela se mata. E a pessoa que falou para você que quer se matar é frescura? É mimimi? Porque quem quer se matar só se mata? Eu acho que uma pessoa que tem a vontade de se matar ou que ela consegue expressar para um amigo, para um familiar que ela quer se matar, é o último recurso que essa pessoa tem para pedir ajuda. Eu preciso me matar. Eu tenho a necessidade. Eu vou me matar, eu não estou aguentando mais, eu vou me matar. Quem quer se matar de verdade se mata. Ela está pedindo socorro. E esse socorro, ele não é tão complicado quanto você pensa. Esse socorro é dar a mão a essa pessoa e procurar ajuda. Procurar um psiquiatra, procurar um psicólogo, procurar um terapeuta ocupacional, procurar até o seu físio que vai estar preparado para isso, procurar a sua fonoaudióloga que vai estar... É um profissional de saúde que vai falar para você o que está acontecendo com a sua vida e que tem saída. Então, o Setembro Amarelo, ele veio à busca, ele veio para dizer para as pessoas que estão à nossa volta que existe saída para aquele problema. Que hoje você tem uma doença chamada depressão, que é falta de recaptação do hormônio, que faz com que a dor fique tão grande na sua cabeça e que leve você a esse pensamento. Mas calma aí, tem solução. E é para isso que o Setembro Amarelo está aí. Para dizer para você que existe saída, que tem estratégia, que tem como você buscar. Que a depressão é uma doença igual a diabetes. Então, se um paciente, se uma pessoa chega para mim, um amigo fala para mim e fala assim, estou com câncer, o que você faz? Você abraça, você dá um aperto, eu estou contigo, eu vou cuidar de você. Mas se ela fala para você, estou com depressão, tá. Ih. Fala no trabalho que você está em depressão. Por que o índice no trabalho chegou a 817 milhões no trabalho de suicidas? Porque lá no trabalho, se você falar isso, você é mandado embora. Porque querem a sua vaga. Porque você precisa bater metas. Aí você tem que bater meta no trabalho, aí você chega em casa, você tem que dar conta da sua casa. E você não tem estrutura mental para isso, e você também não procura ajuda. E aí você vai e se mata. É muito triste quando eu vejo alguém que parecia que jamais iria se matar e se mata. O que eu escuto é o seguinte: será que eu poderia ter feito algo por essa pessoa? Será que eu poderia estar ajudando essa pessoa? Será que se eu tivesse tido um olhar diferente para ela, ou tivesse estendido mais a minha mão, essa pessoa teria se matado? Então, são essas perguntas e essas questões que a gente precisa estar o tempo todo se questionando. Então, esse mês é o mês que a gente tem para a gente estar questionando sobre o que a gente faz em relação a essa doença que é o suicida. Ele é um paciente que necessita de ajuda, que necessita de orientação. Como a gente disse, os custos do suicídio podem ser medidos também por anos e de vida de produtividade perdidos por incapacidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, pesquisas apontam que o custo equipara-se a despesas de mortes em guerra, homicídios, traumas e asfixias neonatais. E é quase o dobro de custo de morte de pessoas com diabetes. Olha quantas pessoas morrem por conta da doença diabetes. E é quase o dobro de suicida.
que acabam por ter mais destaque nas campanhas de saúde pública e na formação do profissional de saúde. Então, você fala da diabetes, tem o diabetes. Vamos tratar a diabetes, tem remédio para diabetes, né? Eu não estou produzindo insulina, bota aqui uma bombinha que fica injetando, eu vou lá e tomo a medicação. Então, a gente tem a questão de tratar essa pessoa com diabetes. Mas se a pessoa fala para você que sente uma dor profunda, intensa, ela tem medo. Por isso que o profissional de ergonomia cognitiva, quando ele chega numa empresa, a gente é sigiloso. E aí as pessoas conseguem abrir para a gente. Porque o que está sendo falado ali não vai ser passado para a empresa. Mas você consegue observar o seu colega que está sempre de cabeça baixa, que dá um bom dia apertado. Mas não é perguntar, você está com vontade de se matar? Não. É tentar ver qual é o problema dele, porque às vezes o nosso problema ele se torna tão grande para a gente e alguém que está de fora consegue enxergar esse problema de uma maneira diferente. E aí, quando você dá um bom dia mais simpático na sua empresa, você consegue atrair pessoas para perto de você. Porque pessoas gostam de pessoas que dão um bom dia felizes. A gente não aprende isso, mas eu sempre bato na tecla. O primeiro exercício numa empresa é dar um bom dia. Então a pessoa chega para você, dá um sorriso, dá um bom dia. Você estava até meio chateado, mas você já fez a sua parte. Porque você vai ser a pessoa, você vai ser o instrumento que vai levar essa pessoa a um profissional de saúde para que ele busque ajuda. Porque ele vai ver em você a capacidade de atenção. Porque você deu um bom dia. Olha que atitude simples. Então, quando a gente trabalha com economia cognitiva, ginástica laboral, a gente entra na empresa, a gente sacode todo mundo, a gente brinca com todo mundo, a gente muda o posicionamento. Como é que esse trabalhador lidar com os objetos à sua volta? E outro dia eu vi uma live que falou sobre isso. Todos os motoristas de ônibus estavam com dor no ombro e se afastando do trabalho. E não descobriam por que da dor no ombro nos motoristas. É do volante, é o que estava acontecendo. E aí aqueles motoristas estavam ficando tristes porque eles iam ser mandados embora. Assim que eles voltassem para a empresa, por causa da lesão no ombro, eles iam ser mandados embora. E aí foi um terapeuta ocupacional lá fazer o trabalho naquela empresa. E descobriu que, erradamente, o motorista gosta de descansar o bracinho na marcha do ônibus. Isso estraga o motor, então o dono não pode saber, ele não vai contar. Em compensação, ele fica sacudindo aqui a cápsula do ombro. Tá, 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 vai fazendo uma bursite. Ele era mandado embora por uma atitude que ele fazia e não podia contar. Entrava numa tristeza profunda porque precisava sustentar a família e não dizia o problema. Olha como era simples de resolver. Porque foi colocado um profissional habilitado para poder enxergar o que ele não estava enxergando. E aí, todo mundo ganhou. Ele conseguiu não ter bursite, o dono da empresa parou de ter que consertar o motor, porque aquele peso em cima da marcha tinha que consertar o motor. Então, eu estou dando um exemplo de coisas que muitas vezes são muito simples quando você está com outro olhar, quando você tem o profissional. Mas você não chega nas políticas públicas para falar dizendo simplesmente, olha, não vai ter bursite nem vai estragar o motor. A gente precisa voltar ao assunto do suicídio sempre nessa tecla. O custo que ele é. Então, a gente já sabe que em 2002 o custo era de R$320. Isso multiplicado pelo quantitativo de dias, dá um total de R$3 milhões, que saiu o custo em um ano de tentativas e de suicídios no Brasil. E o dobro do custo que é um paciente diabético. Dessa forma, trabalhar essa temática se torna mais do que importante e essencial. E à medida, né, que você vai buscando propostas, estratégias e cenários, você começa a ver um leque de possibilidades. Você fazer um trabalho dentro de uma empresa na saúde do trabalhador e você começar a descobrir esse mundo, que como a Isabel outro dia disse, para ela é fascinante quando a gente vai colocando o mundo da saúde do trabalhador. Como é que a gente lida com a síndrome de burnout? Ela é só do médico? Não. É o enfermeiro, é o fisioterapeuta, é o médico, é o professor
Quem me disse agora que esses professores estão prontos e estão aptos a voltar para uma sala de aula com seus alunos que ficaram em casa? Qual vai ser a pressão que está para acontecer? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a doença mental pós-pandemia vai ser a quarta onda. E eu não duvido. As pessoas se sentem seguras, mas não se sentem. As pessoas se aborrecem por pessoas que se cuidam e as outras não se cuidam. E aí isso vai gerando uma série de complicações que você fica indo muito lá naquele terreno que eu disse, que é o terreno da tristeza, e você não procura ajuda para lidar com os seus conflitos. A drogatização, o alcoolismo aumentou nesse período vertiginosamente, a gente ainda não dá conta. E o alcoolismo e a drogatização potencializa a depressão, que potencializa o suicídio. Isso precisa ser divulgado, porque a pessoa que usa droga ou a pessoa que está usando álcool para fugir do problema não tem a mínima ideia que isso tem consequência nesse aspecto. Ele não acha que a saúde mental dele está sendo interferida por causa do álcool. Ele tem na cabeça dele que ele para de beber quando ele quiser. Ele tem certeza que ele para de usar a droga quando ele quiser. E aí ele não pede ajuda, porque ele acha que ele vai se livrar daquilo. Mas uma pessoa que tem a necessidade de se drogar e de todos os dias chegar em casa e beber, é porque ela está tentando mascarar. Só que o efeito colateral do álcool é a tristeza. Olha só. Aí você bebe todos os dias para fingir que esqueceu aquele dia de morte. Chega no seu trabalho, como é que você chega? Mais triste do que você chegou, do que você saiu no dia anterior. E isso vai acumulando. E de repente você recebe a notícia: não sei como fulano se matou. Gente, descobriu que fulano se matou? Então toda hora tem um caso, toda hora tem uma chamada, toda hora tem alguém dizendo. Quanto tempo ainda tem, Isabela? Temos 5 minutos. Então, assim, vou dar uma olhadinha agora aqui nas perguntas para ver se a gente tem alguma pergunta aí para a gente falar. Porque esse tema é muito grande. Eu estou olhando aqui, esse tema ele vai indo, e ele é gigante, mas a gente acha que a gente conseguiu dar um pouquinho do recado que a gente queria em relação à busca de ajuda, à busca profissional, e que o suicida ele é um doente e que ele ocupa lugar na saúde, na Organização Mundial de Saúde, no sistema público. Ele é hoje uma doença que ela é contagiante. Parece que não, mas ela é contagiante. Não, ela é contagiante, não é que ela é contagiosa, ela é contagiante. Você está triste, você deixa todo mundo triste, todas as pessoas que estão à sua volta ficam tristes e você vai acumulando aquilo de tal maneira que a dor vai ficando tão grande e você vai lá e comete a atitude drástica porque você não tem conhecimento que o que você está precisando é de ajuda. Então, o Setembro Amarelo serve como alerta. Doutora Ana, deixa eu te falar. Uma coisa muito, muito importante também dentro da sua fala é o seguinte: a gente tem que valorizar o pouco que é dito, né? Assim, às vezes numa empresa, um amigo fala uma palavra assim que não foi, acho que estou bem, e você não escuta isso, né? Você passa para frente, tá bom, beijo, tchau, né? E não discute, não pensa que se você escutar um pouquinho disso que ele está dizendo, você pode salvar a vida dele, né? A gente precisa ter escuta, sim. A gente precisa ter escuta, isso é um treinamento, isso é um costume, isso é uma prática. Você treina escutar, você treina escutar o outro. Aprofunde-se no tema, busque matérias, tem muita coisa na internet sobre o que leva uma pessoa ao suicídio. Então, se o Setembro Amarelo servir para você parar 2 dias da sua vida, um dia, 30 minutos, e você conseguir no Setembro Amarelo
ver como é que acontece até a pessoa chegar ao suicídio, você deixa já de ser um leigo e você pode estar salvando vidas. Levando essa pessoa a, ao tratamento e buscar ajuda. Sim. Temos 2 minutos. Por isso que eu tô Eu aqui vou assim, já aproveitar para agradecer. encerrando. Vou, essa última frase. Muitas vezes a pessoa até avisa ou ameaça antes de praticar o ato. Quando existe esse risco, a intervenção da terapia ocupacional pode ser muito significativa, pois o TO poderá identificar os motivos que essa pessoa apresenta e tentar, junto com ela, rever as questões, tentar dar um novo significado à vida dessa pessoa. Então, a gente encerra novo significado, a gente encerra essa live com busca, a gente encerra essa live com escuta, a gente encerra essa live com Setembro Amarelo, veio aqui para te mostrar que tem uma doença também muito grave acontecendo no nosso país. Sim. E eu sou muito grata de você ter despertado essa minha vontade também de falar sobre esse tema. Muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui hoje. Eu agradeço bastante, tá? Eu que te A agradeço. gente vai ter que encerrar. Vamos, Tá. já vi. 1 minuto, mas foi direitinho. Alguns segundos. Beijo a todos, muito obrigada a todos porque estavam aqui nos ouvindo. Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite.